Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Matuto Corporativo. No episódio de hoje vamos falar sobre o capítulo 14. Aqui eu anotei, cada um é responsável por todos. E para falar sobre isso, trouxemos uma pessoa, psicóloga, de RH, que sabe muito sobre pessoas. Então, seja muito bem-vinda, Michele Finotti. Isso é italiano? Falei certo, Finotti? Italiano, Michele francês, Finotti italiano. É fácil. Tá bom. Que chique. Michele, muito bem-vinda, muito obrigado por estar no nosso convite, estar aqui com a gente. Primeiro eu quero agradecer você, Márcio, pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui. Sempre um aprendizado, um desafio. E também eu quero te agradecer por ter apresentado o Matuto. Eu amei o Matuto. Já incorporei ele no meu dia a dia. Então, até algumas reuniões de escritório a gente comenta, vamos matutar, né? Porque já virou até um verbo, uma ação, porque ele é muito intrigante e a gente incorporou ele de uma forma que nos traz para consciência, para reflexão. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Imagina. Muito legal. Você faz parte desse trabalho agora. Mas deixa eu apresentar aqui a Michele, ela é gerente de desenvolvimento humano do Grupo Impactar. Mas isso é o cargo que eu sempre falo aqui, né? Que eu não falo com cargos, quero falar com a pessoa. Então, me conta aí, quem é a Michele? Bom, a Michele, ela é psicóloga, apesar de ser um cargo, uma formação, mas eu vejo a psicologia como uma grande parte de mim. Ela faz muito parte da minha história. Foi uma decisão desde menina, porque eu sempre fui muito encantada pelas pessoas, né? Pelas histórias dessas pessoas e pelos comportamentos das pessoas. Então era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Acabei fazendo psicologia, sou apaixonada pela psicologia clínica, né? Cheguei a atuar há muito tempo na clínica. E há 10 anos eu recebi o desafio de entrar no mundo corporativo para não fazer nada mais, nada menos do que cuidar daquilo que é mais precioso numa organização, que são as pessoas, né? Então, a gente vem desenvolvendo há 10 anos isso e cada dia aprendendo mais, cada dia tendo mais conhecimento e se encantando cada vez mais também com as pessoas. Que legal. Então vamos lá. Eu gostaria de começar nosso bate-papo e falando aqui sobre o nosso capítulo, lembrando você aí que está nos assistindo, se você ainda não leu o livro, não sou eu que estou falando agora, é a Michele que falou que é legal, o Matuto, então vale a pena. Aí na descrição do vídeo no YouTube tem aí o link do livro. Se você estiver assistindo isso pela TV, vai aparecer o QR Code em algum lugar da tela. Vale a pena, tá? Mas no nosso capítulo aqui, do Cada um é responsável por todos, eu gostaria, né, de começar porque o capítulo finaliza com uma reflexão do Matuto, e eu quero ler porque é uma frase que eu gosto muito do Antoine de Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, que ele diz que cada um é responsável por todos. Cada um é o único responsável. Cada um é o único responsável por todos. E com essa reflexão que terminou o capítulo, eu gostaria de começar o nosso bate-papo. Nada mais e nada menos. O que você acha dessa frase aqui e dessa reflexão do Matuto? Eu acho que assim, a responsabilidade ela é uma cadeia, né? Quando a gente fala cada um é responsável por todos, a responsabilidade começa em mim, começa na pessoa que diz, né? Então a gente tem a responsabilidade dentro do nosso quadrado, mas eu tenho que sempre olhar o todo. Então, quando eu puxo a responsabilidade para mim, eu estimulo também que as outras pessoas puxem a responsabilidade para eles, que aí a gente fala um pouquinho da autorresponsabilidade. E a consequência desse conjunto de responsabilidade é a gente ter a responsabilidade por todos, seja numa organização, seja numa comunidade, seja no dia a dia, nos seus relacionamentos pessoais também. Então, assim, e o Matuto, ele provoca, né, essa questão da responsabilidade, e quem tem a responsabilidade puxa para si e fala, puxa, tem razão. Já que o Matuto Consciência Externa falou alguma coisa, o que eu posso fazer com isso para trazer responsabilidade para mim e resolver o que precisa ser resolvido ou trazer alguma solução? É interessante essa questão da importância, né, do individual, mas do todo. O impacto que ele... Sabe que no meu primeiro livro, me fez lembrar agora, no meu primeiro livro, tem uma frase que eu coloquei que falo que nós mudamos o entorno com as nossas atitudes e somos transformados pelo resultado do entorno. Então, no final, é um ciclo, né? Quando eu sou responsável e faço alguma coisa
e mostro essa responsabilidade, eu impacto o meu entorno, as pessoas que estão à minha volta, dou o exemplo, inspiro, elas fazem coisas que também... Então é uma via de mão dupla aí, né? Exatamente, porque eu acho que tudo que é positivo contagia, o negativo também contagia. Então, se a partir do momento que eu não tenho a minha responsabilidade, não faço a minha parte, o outro vai falar, por que eu vou fazer a minha? Isso pode acontecer muitas vezes, né? Por que eu vou fazer a minha se o outro não tá fazendo a dele? E acontece. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu assumo e faço a minha parte, é o que você falou, eu vou inspirar os outros a fazerem a parte deles e quando a gente soma, dá um resultado legal do todo. A gente vê muitas empresas, você falou assim, puxa vida, eu até gostaria de... Eu já vi isso, tá? Até gostaria de fazer diferente, eu sei que isso que eu estou fazendo não é o mais legal, mas se eu não fizer, outro faz. Ou, se eu não fizer, eu vou me posicionar porque minha concorrência faz isso, então eu tenho que fazer. Eu falo, pô, pera lá, se não é legal, não faça. Não importa se os outros fazem. E, sabe, mostra para o teu cliente, para o teu mercado, que você é diferente por não fazer errado. Né? Não é que você tem que seguir todo Uma cartilha, né? cartilha, como todo mundo faz, eu faço também. Oh, pera lá. Mas isso acontece, é incrível. E muitas vezes as pessoas fazem para inglês ver, né? Olha, eu faço. E qual é o resultado que você tem com isso? Até a gente costuma dizer que você vale o que você resolve, o que você traz de resultado. Quando você faz para inglês ver, às vezes você não tem o resultado esperado, né? E você acaba ficando incoerente, incongruente o seu posicionamento com a sua fala com o que traz de resultado. É, os americanos chamam de walk the talk, tem que... Você tem que falar, atuar em consequência, Exatamente. né? Porque senão, a curto prazo, eu acho que até funciona ainda você falar uma coisa e fazer outra, mas a muito, muito, muito curto prazo. Mas os efeitos negativos disso vêm à tona, né? à tona rapidamente, cada vez mais rápido. Exatamente. E aí com todo mundo com o celular na mão e tal, e vigiando as empresas e tal, isso prejudica muito e volta e a conta é cara. Bom, vamos aqui para o nosso bate-papo, essa pequena introdução. Lá no capítulo tem a empresa faz ali um estudo, né? Uma análise, e tem um executivo que ele fica em cima das pessoas para preencham aí a avaliação. Eu escrevi isso porque tem uma experiência pessoal, esse caso é real, por incrível que pareça. Eu diria quase que é surreal, mas tinha um executivo numa empresa que eu trabalhei na Espanha, morei mais de 15 anos lá, e eu trabalhei numa empresa, em uma multinacional, e o diretor financeiro era um francês, e quando tinha avaliação de pessoas, ele, na reunião dele, de departamento, ele botava todo mundo na sala de reunião, todo mundo numa mesa de reunião enorme, e os reporte direto, né? Preencham a avaliação. E ficava andando em volta da mesa. Interessante. Literalmente. E assim, de vez em quando parava e olhava. Para ver a alternativa se era a certa, né? Claro, ele era o melhor avaliado dos diretores. E aí, quando ele trazia os resultados para a reunião, a gente avaliava os resultados na reunião, ele falava, meu resultado é o melhor. Claro. Quem vai falar mal? Exatamente. O chefe é aqui. E não é nem falar mal, falar o que pensa. Pontos de melhora, não é meter o pau. Pontos de melhora. Isso acontece? Olha, Mas você vê. infelizmente acontece. Inclusive no livro eu trouxe um exemplo, né, da nossa vivência no mundo corporativo. Claro que não chega nesse grau, mas não deixa de ser muito diferente. E aí eu acho que a gente consegue entrar um pouquinho na questão da confiança, né? A partir do momento que você não confia, talvez uma autoconfiança, então a preocupação dele poderia ser tão grande que ele queria ter certeza de que a avaliação dele ia ser uma boa avaliação. E é ruim porque a gente se engana. Ou porque talvez ele tivesse certeza que se ele não fizesse isso, não seria uma boa. Exatamente. Então ele quer garantir que ele vai lá mostrar para o RH ou para quem for, né? Olha, fui bem avaliado. E aí volta um pouquinho no que a gente falou. Tá aqui a avaliação em inglês, viu? Tá ótimo, mas não condiz com a realidade, né? Então essa questão da confiança, e a confiança é uma construção.
todo relacionamento você precisa ter confiança. Seja um relacionamento familiar e principalmente dentro da empresa. E quando a gente fala um pouquinho de confiança, a gente começa a entrar bem a fundo no tema, né, desse capítulo, que é a responsabilidade, e é imprescindível falar de autorresponsabilidade. A hora que eu tenho a autorresponsabilidade, consequentemente, eu tenho um aumento da minha confiança. E a autorresponsabilidade não é você ser excelente ou saber fazer tudo, mas é você tomar as decisões, ter as suas atitudes, as suas ações, e se porventura sair algo que você não almejava ou que você não desejava, ter a autorresponsabilidade de consertar. E tudo bem, você fala, olha, desculpa, eu errei, acho que eu posso melhorar aqui. Então é uma via de mão dupla, principalmente quando a gente fala de avaliação dentro das organizações. Você vai aplicar uma avaliação, você tem que estar aberto de mente e coração para escutar o que vai ser falado, compreender e trazer o seu ponto de vista. Concordo, não concordo, mas discutir, gerar essa reflexão, né? Eu anotei aqui esses 2 pontos, a confiança e a autorresponsabilidade, porque eu tenho anotado em todos os bate-papos que a gente tem, as palavras-chave aí que saem, e a confiança tem sido uma recorrente, Sim. né, em todos os bate-papos. Inclusive, no capítulo 8, a gente falou, né, do framework de confiança, de uma parte dele, o framework de confiança que a tecnomanização tem, e aqui, nesse capítulo volta, né, no capítulo 14 volta esse ponto muito forte da confiança, porque realmente não existe esse o desenvolvimento, se você não confiar nas pessoas que estão à sua volta, né? Isso é impossível, é uma loucura. Você tem que ficar com as costas grudadas na parede, com medo de te apunhalar, tipo, lá, né? Você sabe que você trazendo um pouquinho isso sobre a confiança, né? Numa das empresas que a gente presta consultoria, houve uma questão que uma gestora trouxe, justamente falando da confiança. Olha, me incomoda porque a equipe, entre linhas, fala que não tem autonomia, que eu não confio, que eu não... E aí você começa a olhar um pouquinho a dinâmica. É um ciclo vicioso. Existe uma falta de confiança, mas enxerga como... Não, é que eu controlo. É que eu quero ter certeza de que está tudo acontecendo da forma que tem que ser. O que é importante? É o resultado final e você confiar da forma que vai ser feita, porque você tem que desenvolver a responsabilidade no seu time, e entregar isso para eles e ter a certeza de que vai voltar. Ou você ficar controlando e aí reclamar que as pessoas acham que não confia e as pessoas acham que não tem autonomia. Peraí, as pessoas acham ou a gente está tendo atitudes e ações que realmente elas não têm essa autonomia, essa confiança. E aí acontece o que você falou, você começa a ficar, né, diante da parede, e aí quando chega o RH e fala, olha, como que tá, como que não tá? Não, tá tudo ótimo. E aí vira uma confusão, porque você escuta os dois lados e não tem coerência, né? E aí, assim, a gente até fez uma ação para esse caso específico. E aí, para você ter a confiança, a autonomia, né, desenvolver a responsabilidade, às vezes já até tem a responsabilidade, mas não consegue trazer essa responsabilidade para dentro da empresa, eu acho que é uma comunicação muito clara e assertiva. Onde você quer chegar, o que você espera, qual é o resultado que você quer alcançar. A partir desse momento, fica muito claro para o seu time, para os seus colaboradores, para os seus subordinados, o que eles têm que fazer e o como eles decidem. O resultado que eu quero é esse. E aí você começa a criar uma relação de confiança. Você sabe que né, quando eu comentei aqui no capítulo 8, a gente falou sobre o framework de confiança, inclusive vai aparecer o card aí em algum lugar, vocês assistam esse capítulo que é interessante também, mas tem uma parte desse framework de confiança que fala muito sobre a liberdade de poder falar e tá tudo bem, né? Então, quando você não tem liberdade para falar, e aí o que a gente faz? Em relação àquele walk the talk, a gente, né, eu até comentei em outro episódio que tem uma empresa que ela já tinha a solução de digital sign, então tinha TVs e um software que dava notícias por toda a empresa. Tinha um dashboard que era mostrado todo dia, várias vezes, de acordos que as pessoas chegavam nas reuniões, colocavam no sistema e mostrava, a gente acordou fazer isso neste prazo, desta forma, tal, isso aqui.
À medida que conseguia cumprir isso, beleza, a gente anunciava, e quando não cumpria, pô, vamos sentar e vamos ver por que não cumpriu. E tudo Acontece, tudo bem. Exatamente. E tal, mas para mostrar que o que se fala se cumpre, mostrar para toda a empresa, em todos os níveis, executivos, inclusive e principalmente, porque assim, esse é um ponto. E depois também tinha uma outra coisa que a gente fazia, é que as pessoas tinham liberdade para falar. No início, era muito complicado isso, as pessoas, por mais que você coloque, né, o Open Mic lá, o microfone aberto, você pode vir falar o que você quiser, mas quem vai, né? Você tem que incentivar e tal. Então, no começo, a gente desenvolveu ali uma ferramentinha onde as pessoas davam opinião e não se identificavam inicialmente, mas sempre positivo, sempre justificada, sempre dando, né? Não gosto disso. Não gosto disso, mas eu sugiro fazer isso, por isso, tá bom. Então, existia uma curadoria, a gente colocava ali. Quando eles começaram a ver que, mesmo não concordando com algumas coisas que estavam feitas, ou sugerindo outras e tal, não acontecia nada, e eram analisadas, quando eram acatadas, eram feitas, e quando não, era explicado o porquê não, porque às vezes a pessoa dá uma ideia, como ela não tem a visão do todo, ela fala, pô, essa ideia é legal, mas não fala com o todo. E então, a clareza, né? Você dá o retorno. A pior coisa é quando você solicita ou você comunica alguma coisa. Ah, legal, vamos ver. E qual foi o retorno? Nenhum. Mesmo que não seja possível. Por que não foi possível? Por que não foi? Então, quando elas viram isso, começaram a falar mais, e com o tempo a gente foi abrindo e mostrando quem estava falando. Legal. Começaram a se comunicar de forma aberta e transparente, sem medo, porque antes existia medo. E é uma cultura, né? Você ter o direito de falar, e a gente tem que começar dessa forma, não se identificando, mas é fundamental você se identificar. Sim. Né? Então, vocês foram, é legal, é muito interessante. Tem que você... passo a passo. Mas é uma via de mão dupla, de novo, né? A gente pode falar muito disso, eu tenho que estar aberto. Porque às vezes muitas empresas abrem esse canal, passam uns dias, fecha esse canal, porque não soube lidar, não soube enxergar o que poderia fazer de melhor e não soube assumir, olha, isso não dá por esse motivo. E eu acho que a clareza, a transparência é o que leva a gente a crescer, a evoluir. Eu vou falar isso de uma maneira muito mais simples, mas é isso, né? Se é combinado não é caro, né? A gente fala transparência, eu dou a minha opinião, dou a minha visão, você está de acordo? A gente valida isso, tá? Beleza, não estou de acordo. Por quê? Entender. As pessoas têm um certo medo de se comunicar, ou se planta isso nas organizações de alguma forma. É lidar com expectativa, eu acho, né? A hora que você senta e fala, olha, sua expectativa é essa, porém eu consigo vir até aqui. Tá bom assim, aí o combinado não sai caro. Exato. É isso aí. Falando de confiança, eu não sei se você leu, é uma pena, eu acho que esse livro ainda não tem em português, mas um livro chamado Trust, do Bozek. Tem um livro que fala sobre confiança, ele fez um estudo, é um livro que eu recomendo, é muito legal, porque ele fez um estudo e ele mostra o impacto da confiança na organização. Então, quantos por cento melhorou de engajamento, de retenção ou de engajamento de talentos, redução de burnout, Então, assim, é um impacto brutal na organização ter confiança. Era isso que eu ia comentar, né? A confiança, ela está muito atrelada ao engajamento. E o engajamento, ele está muito atrelado ao propósito. Então, a partir do momento que eu... não deixa de ser uma escada, né? A partir do momento que eu tenho um propósito, eu me engajo, eu tenho a confiança ou vice-versa, que eu acho que funciona das duas formas, é quando você vai colher melhores resultados e você tem um ganho, um benefício muito grande para a empresa e para o crescimento profissional também da pessoa, do colaborador, né? Então, eu acho que a hora que a gente começa a ter esse olhar e essa consciência da importância da confiança, o ganho vai ser mútuo, mas eu acho que muito mais para a empresa também, porque ela vai começar a entrar numa cultura da confiança. E quando a gente desenvolve essa cultura dentro da empresa, você já andou mais que meio caminho para o seu sucesso ou para o resultado. Você tem, né? Vocês do grupo têm alguma forma de criar essa confiança, de como criar essa cultura de confiança? Como vocês fazem?
Olha, a gente faz da seguinte forma, né? Eu acho que também o que desenvolve a confiança nas pessoas é a consciência do protagonismo. E para você proporcionar o protagonismo, nada melhor do que você vir com perguntas. Então, a partir do momento que alguém vem e te questiona, olha, eu preciso fazer tal coisa, como que eu faço isso? Como que você acha que deveria ser feito? Qual é a melhor solução que você encontra? Né? E aí você discute e isso vai dando uma propriedade para a pessoa referente ao que ela tem que fazer, seja uma atividade, solucionar algum problema, e você acaba passando a confiança para ela e ela começa a confiar nela mesma. E aí é aquela cadeia que a gente falou, ele se engaja porque ele vê a importância dele dentro do todo, ele começa a desenvolver o protagonismo dele, de tomar as decisões, de saber como ele vai fazer, sabendo qual é o resultado final que a empresa quer atingir, ou que o departamento quer, ou a atividade fim dele. Então, a gente gosta de uma pergunta devolver com outra pergunta, né? Eu acho que é a melhor forma, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, é uma coisa que funciona e é muito bárbaro quando acontece isso. Porque a troca, ela é muito enriquecedora. Eu aprendo muito com as coisas que vêm da equipe e eles também acabam aprendendo com a experiência que a gente já tem. Não que a experiência seja o mais importante, mas eu acho que essa troca gera esse laço de confiança. Bacana. Essa questão de devolver a pergunta tem uma palavra que eu não gosto muito de empoderar, que outra pessoa faça, mas assim, é bem interessante essa forma de agir, porque não é fazer como algumas mães ou pais fazem, quando o filho pede alguma coisa, pergunta onde está alguma coisa, vai lá e pega. Não, né? Não faça isso, por favor. E na empresa a mesma coisa. Como eu faço isso? Eu vou lá e faço, ou eu falo exatamente o passo a passo que eu tenho que fazer. Eu trago essa discussão e essas perguntas para que ele encontre o caminho e vai aprender muito melhor e vai ganhar essa confiança. Interessante. Muito bom. Boa dica para vocês aí na gestão. Legal. Tem um ponto aqui, uma frase tua, na tua resposta ao Matuto, que eu gostei muito, que eu anotei. Você coloca aqui que valorizar e comemorar os resultados alcançados proporcionam bem-estar e felicidade. Fala sobre isso. Vou trazer muito assim a minha opinião, a minha visão, né? Quando a gente fala de felicidade dentro do mundo corporativo, eu acho que até um tempo atrás era um pouco estranho, né? Quando fala, em felicidade, bem-estar, toda empresa ela quer alcançar resultado, até porque uma empresa não é uma instituição de caridade. Sim. Mas para que eu alcance esse resultado, eu preciso de quem? Das pessoas. Por mais que a tecnologia venha entrando, mas as pessoas não vão ser extintas dos negócios. Então, quando a gente fala de felicidade e de valorização, cada alcance que você tem, cada passo que você consegue subir um degrau rumo ao resultado, se você não comemorar, se você não valorizar, a gente vai ficar em busca da perfeição e essa perfeição nunca vai chegar. Então, a importância de você valorizar um feito, um resultado, traz também o engajamento. E aí começa a englobar tudo que a gente já falou. Aumenta a confiança, aumenta o protagonismo, traz a responsabilidade. Então, é um ciclo virtuoso, né? Então, lá na empresa, até as diretoras falam muito isso. Gente, vamos comemorar. Para nós foi 1%, mas foi 1%. Se a gente for 1%, cada dia a gente chega com 365% no final de um período de 12 meses. Exato. Não, fantástico. Eu tenho uma experiência em relação a isso. Eu era muito jovem, estava começando a minha carreira. Sou lá do interior, né? Eu estava começando a minha carreira lá em Bauru. E eu trabalhava numa empresa que era um parceiro, na época se chamava Agente, hoje é parceiro da IVIX. A IVIX era uma joint venture entre a IBM e a Villares. Era um tempo nos primórdios da tecnologia no Brasil, era um tempo onde as empresas nacionais não podiam vender, as multinacionais não podiam vender, trazer equipamentos para o Brasil. Tinha uma reserva de mercado. Aí, final dos anos 80, início dos anos 90, abriu-se a reserva de mercado, mas as empresas multinacionais só podiam vender aqui equipamentos através de joint ventures com empresas brasileiras. Então, a IBM fez uma joint venture com a Villares, que vendia elevadores, aço, não tinha nada a ver com tecnologia. Mas fizeram uma joint venture para vender um determinado tipo de equipamento. E aí, eu trabalhava num parceiro da IVIX, lá em Bauru. E vinha para São Paulo uma vez, 2 vezes ao ano,
que era um evento, né? Assim, uma pessoa, um jacu lá do interior, vinha para São Paulo. E eu me lembro que uma vez eu estou no escritório da Vix num curso, estou no intervalo do curso, de repente eu ouço um pessoal batendo um sino. E aí todo mundo aplaudindo. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Começo dos anos 90, hein? E cada vez que eles vendiam uma máquina, eram máquinas caras, eram importadas, era uma conquista. Vendia uma máquina, o vendedor ia lá e colocava no sistema, ia lá e batia o sino, e toda a empresa aplaudia. Eu achei aquilo incrível. Eu não sabia o impacto que aquilo ainda tinha. Estava começando a minha carreira, não sabia o impacto, mas eu achei, no mínimo, né, inusitado, diferente, mas me chamou muito a atenção. Olha como marcou. E eu estou falando nesses anos 90. Marcou, e eu via como eles comemoravam. E depois de muitos anos, já como gestor, como diretor de empresa, eu lembrei disso. Eu falei, cara, como era importante aquilo. Agora eu entendo o impacto que isso tem. E contagia, porque tudo é uma batalha, né? E às vezes eu tô tão ali entretida na solução que eu preciso encontrar, e aí vira o meu par ou o departamento do lado e tem uma conquista e existe uma comemoração, uma valorização. Primeira coisa que eu trago, até para mim, Michele, putz, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Te dá mais ânimo e mais vontade de você continuar, para você também ter aquela comemoração e aquela valorização e saber que você caminhou mais um pouquinho. Então, eu acho que o contágio, e isso traz a felicidade. E, consequentemente, traz o resultado também. Então, por que não falar da importância da felicidade dentro das empresas? Né? Então, acho que é isso que a gente vem aprendendo. As empresas vêm aprendendo com o passar dos anos. Eu acho que há 20, 30 anos atrás estava mal visto falar de felicidade nas empresas, onde já se viu, né? Aqui é para trabalhar, aqui é para ser profissional, você vem para trabalhar e tal. Hoje, cada vez mais, ainda bem se fala sobre isso. Tanto é que quando eu, lá no início de carreira, eu achava que não gostava de pessoas, né? Já comentei. Eu não gostava, eu dizia que não gostava de pessoas, mas olha só que interessante. Com 16 anos, o meu primeiro salário, eu comprei um sapato para minha mãe. Na verdade, não foi o primeiro, foram os 3 primeiros, porque eu parcelei e tal. Essa era uma sandália que ela gostava de andar de salto alto, então eu ganhava nada, e parcelar e pagar. Eu fiquei 3 meses pagando. Aí o quarto salário, eu fui, era perto do Natal, e eu conversei com uma amiga minha que tinha, né, o pai dela tinha uma loja de doces e coisas de festas e tal, para ele fazer um desconto para a gente. Compramos um monte de doce, brinquedos, presentes e tal, e levei num orfanato. Eu nunca fui de orfanato, eu nunca tinha visitado um orfanato. Por ser menor de idade, eu não pude entrar e não vi a felicidade das crianças ao receber aquilo. Eu bati na porta, falei, eu trouxe isso aqui. Falei, essa menor de idade, você não está com adulto? Não, então você não pode entrar sozinho. E eu entreguei. Por que eu fiz isso? Não sei. Mas eu fiz. E eu continuava falando que não gostava de pessoas. Os 4 primeiros salários eram para os outros. Coisa maluca. Mas assim, e aí eu falo assim, puxa vida, a satisfação que me dava aquilo era incrível. E aí quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, comecei como gestor e tal, a importância daquilo, mas eu tinha isso de pensar nas pessoas, de pensar em felicidade, de trazer isso na minha vida pessoal. Na empresa não se falava, eram mundos diferentes, né? E agora a gente já sabe, e eu trato isso tanto na tecnomanização quanto nas empresas onde eu atuo. Cara, a gente é um só. Tudo bem que a gente tem ali personas e tal, sabe? Eu não falo com a minha avó do mesmo jeito que eu falo com o presidente da empresa ou com o cliente. Mas eu sou um só. Isso que você trouxe, né, me remeteu a vários insights e pensando um pouquinho em tudo que a gente já passou. Quando a gente fala assim, não gosto muito de pessoas, de lidar com pessoas, aí a partir do que você trouxe, né, da questão do orfanato, de doar os seus primeiros salários para outras pessoas. Então a gente começa a ver que
talvez a gente tenha dificuldade de lidar com alguns tipos de personalidades por conta dos comportamentos ou por conta do que elas fazem, mas da pessoa em si, a gente gosta. Porque a nossa vida é só relacionamento. Então a gente tá com pessoas 24 horas por dia. Quando você vai dormir, você tá em relacionamento com você, porque fica o bem e o mal dentro, falando, conversando. Então a todo momento são relacionamentos e pessoas. E essa questão de ser um só, eu acho que a gente pode até trazer aqui para a mesa, para nossa discussão, um tema que eu acho que ele é antigo, mas ele vem sendo falado agora nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia é um fato que foi mundial, acho que pelo tamanho acabou marcando muito, mas é a segurança psicológica dentro das organizações. A gente começa a trazer esse assunto porque a segurança psicológica é quando você tem um ambiente propício e seguro para as pessoas trazerem ideias, opiniões, e aí é onde a gente esbarra sentimentos e os medos. E aí quando a gente fala de uma pessoa só. A mesma pessoa que trabalha na sua empresa é aquela que tem sentimento, tem medo, que talvez as pessoas olhem e falem, tá, mas o que isso tem a ver com o dia a dia? O que isso tem a ver com a organização? É através desse trabalho do sentimento e do medo que ele vai conseguir se engajar, que ele vai conseguir trazer resultado. Ou não. Exatamente. Por exemplo, né, eu tenho até um fato que aconteceu muito recente, foi no ano passado, em uma das empresas. Não sei se colapso, tá? Mas vamos usar esse termo. Nós quase tivemos um colapso na equipe, porque no mesmo mês, 4 pessoas diferentes, de departamentos diferentes, que assim, não estavam se falando, chegaram até nós já com a demissão estabelecida. E aí uma demissão que você fala, não, peraí, da pessoa chegar e falar, olha, é o seguinte, não estou trazendo resultado, não me enxergo aqui dentro, não estou na minha melhor performance, então quero sair. Peraí, por que você quer sair? Por que você não está bem? O que está acontecendo? E aí é inevitável você trazer o conceito da segurança psicológica para sua empresa e falar, olha, a gente está num ambiente propício, de confiança, o que está acontecendo? E aí a gente conseguiu enxergar que era um reflexo, obviamente, da pandemia, né, com a magnitude que foi, mas que é reversível. Conversamos, alinhamos, fizemos um acompanhamento por 3 meses e hoje voltou ao normal, as pessoas estão performando. Então, assim, a gente corria o risco de perder pessoas importantes por uma questão que, em partes, tem responsabilidade da empresa. E aí a gente fala, volta um pouquinho para o tema, é responsabilidade da empresa. Pô, a pessoa vive mais tempo lá do que na casa dela. Então, se eu não tiver esse olhar com a pessoa como um todo, eu vou acabar, não errando, mas eu posso perder talentos, né, que são importantes para a empresa e até ajudar a pessoa. E aí, quando eu falo do encantamento por pessoas, suas histórias, seus comportamentos, todo comportamento tem algo por trás. Quando você vai na causa, você tem um resultado muito mais positivo e te traz um sentimento de realização. Puxa, consegui ajudar mais alguém, consegui, né, fazer a pessoa se perceber e perceber o ambiente. Isso é tão gostoso, né? Eu adoro. Mas, ó, eu vou pedir desculpa a vocês, porque no capítulo 11, com o Léo, eu falei, mas eu preciso repetir esse exemplo aqui, porque é super importante. Eu escrevi um artigo que, uns anos atrás, onde eu falava do portal do profissionalismo. Tem empresas que consideram que existe um portal na porta dela, assim, de profissionalismo, porque quando a pessoa passa ali, ela, né, ali dentro ela é profissional. Os problemas e a vida, a pessoa fica fora, que é uma estupidez, porque não fica, né, não fica, né. E aí, teve um ponto que eu cito lá, que eu falo, pô, que eu trouxe, quando eu escrevi esse artigo, eu perguntei, conversei com alguns executivos e conversei com o presidente da empresa, porque ele falava, não, empresa, todo mundo, tudo processo, tudo fechadinho, a pessoa, não há espaço para a vida pessoal e tal. Eu falei, cara, sério mesmo? Você acha que os teus processos são a provas de emoções? E ele acreditava que sim, era incrível isso. E aí o exemplo que eu dei, que eu vou me repetir aqui, o exemplo é, cara, imagina o seguinte, era uma empresa de créditos e tal, então ali a gestão do crédito, para quem você dá ou não crédito, é super importante, faz a empresa ganhar ou perder dinheiro.
que um analista de crédito, ele aprova um crédito com o mesmo critério, seguindo os processos, tá? Seguindo o procedimento à risca, com os mesmos critérios. Se na semana anterior o pai dele faleceu, ou se na semana anterior o filho dele nasceu. Ele está num estado, sentimento completamente diferente, ele tem emoções diferentes. Exatamente. Um é positivo e o outro de profunda tristeza. Seguindo o procedimento, o critério de aprovação de um crédito não vai ser o mesmo. Essa é a minha visão. Inevitável, sim. É inevitável. Eu também acredito nisso. Então, assim, ignorar que as emoções e os sentimentos fazem parte dos profissionais, porque eles são pessoas, Sim. é uma estupidez tão grande. É muito aquilo, né, Márcio? Isso é uma parte muito importante. Exatamente. Pensamentos geram sentimentos que geram ações. E aí é o caso do critério, né? Ele tá com aquele sentimento, qual que é a ação que ele vai ter? Por mais que você tenha os critérios estabelecidos, você vai trazer a sua emoção para a situação ou para o dia, né? E aí a gente consegue falar um pouquinho de novo de autorresponsabilidade. A partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade, eu vou saber reconhecer e nomear os meus sentimentos e saber lidar com eles. Como administrar para que não tenha um impacto na minha parte profissional. É uma coisa só, mas a gente consegue lidar e administrar para que não venha prejudicar tanto um quanto o outro, né? Eu trazer uma situação na minha vida pessoal e ter um impacto na minha vida profissional e vice-versa. Quantas vezes as pessoas levam o profissional para casa e você também tem um impacto ruim ou negativo, né? Então você ter esse equilíbrio, se conhecer e saber nomear e lidar, aí que está a chave do sucesso. Mas é importante, muito, muito importante que os executivos, que os gestores entendam que por trás daquele profissional ou dentro daquele profissional tem uma pessoa, né? E ignorar que essa pessoa pode ter um bom dia, um mau dia, estar muito feliz ou muito triste por coisas alheias. Tudo bem, porque no texto, né, o Fábio, se for diz que, pô, pessoal é muito mimimi, aqui a gente vem a trabalhar, é só resultado e tal. É um auto-engano tão grotesco e tão antigo e tão antiquado, né? Já não há mais espaço para você pensar que dentro da empresa não há lugar para sentimentos. É importante, eles estão ali. Tem o Prêmio Nobel de Economia que mostra a importância dos sentimentos na tomada de decisão. Se a gente pensava que tudo era tomada de decisão baseada no Excel, sinto decepcionar. Não. As emoções têm um papel muito mais importante. O racional justifica o que a emoção já diz. Mas não olhar isso. E como tem gestor que negligencia isso ainda, não? Olha, até o exemplo do Fábio que você trouxe, que é o nosso personagem, né? Qual é o receio dele de lidar com a realidade que vai vir? E aí entra também esse desenvolvimento, e foi super bem colocado, a liderança tem um papel fundamental, né? Então, se a liderança é aquela que inspira, que influencia os seus subordinados, seus colaboradores, essa liderança precisa começar esse autocuidado com ela para que ela consiga refletir nos demais. E trazer essa conscientização, eu acho que é o maior desafio também das empresas, é um desafio que nós também temos, e é um desafio que a gente tem que ir lapidando a cada dia com experiências do que acontece, né, com os fatos, e sempre trazendo isso no dia a dia para que a pessoa consiga trazer e internalizar esse conceito e querer fazer diferente. Você acha importante que um líder compartilhe com a equipe o dia que ele não está bem, o dia que ele não está mal? Eu ia falar isso agora. Eu acho que então, a gente teve até a gente costuma falar assim, se você não está bem, nem vem para o escritório, né? Assim, se é uma coisa muito séria, muito grave. E se você está mais ou menos não muito bem, sinaliza. Porque é inevitável que eu dê uma resposta atravessada, que eu seja um pouco mais direta, talvez até grossa na visão dos outros, mas quando o combinado não sai caro. Se eu vir e falo, Márcio, hoje eu não tô legal, hoje assim, se eu falar... Paula, por favor, que... Não, e eu acabo quebrando suas pernas. Você vai falar, nossa, então, antes de eu falar qualquer coisa, ou antes de eu pegar uma coisa pro lado pessoal, você acaba pensando 2 vezes e isso também gera um relacionamento mais saudável, né? Então, eu acho que a sinalização ela é fundamental
E eu não vejo como sinônimo de fraqueza. E aí que tá. Muitos, principalmente líderes na posição de gestão, enxergam como a vulnerabilidade. Mas a gente tem que saber lidar com essa vulnerabilidade. Exato, exato. Foi engraçado porque, assim, não era um problema psicológico, não era nenhum problema grave que eu tinha. Eu tive um pequeno acidente no final do ano passado e quebrei o pé, quebrei 4 metatarsos. E eu lembro que eu estava em algumas reuniões e todas as reuniões eu falava, olha pessoal, ou eu não vou abrir a câmera, ou quando eu abria, eu explicava, eu estou numa cama, mas é porque eu estou em repouso, não posso pôr o pé no chão. É mais engraçado, quando eu não abria, eu fiz um teste uma vez, eu não abri, falei assim, desculpa pessoal, não posso abrir a câmera porque eu estou na cama. Só se... Que folga e tal, não sei o quê. Eu falei, não, é porque eu quebrei o pé. Ai, desculpa, não sei o quê. Tá bom, então, vamos ser rápido para não atrapalhar. Não, não atrapalha, eu tô trabalhando normal, só que eu tô trabalhando na cama. Sinto muito, eu não vou abrir, porque não quero. Mas é engraçado. E isso era uma coisa física, passageira, controlada e tal. Mas eu fiz a questão de falar. Agora, quando são problemas mais graves, ou pessoais, ou em situações emocionais ou psicológicas, com maior motivo a gente tem que falar, né? Eu acho que isso aí a gente acaba esbarrando na comunicação, né? Talvez eu não goste dessa palavra, mas é a preguiça no comunicar. E você fez um teste, foi super bacana. Pessoal, não vou conseguir abrir a câmera que eu tô na cama. Cara, na hora vem o julgamento, vem a crítica, vem a piada. Essa hora, né? Mas você fez um teste. Mas por que, quando eu vou dar uma notícia, eu vou passar, vou comunicar algo, eu já não comunicar de uma forma clara e completa? Pessoal, é o seguinte, tive um acidente, estou em possibilidade de abrir a câmera porque eu estou na câmera e não me sinto à vontade. Acabou, você resolveu o problema, você não vai gerar nenhum ruído. Né? Aconteceu uma coisa faz uns 2 meses na equipe, nós estávamos agendados com um fornecedor para fazer um evento e a equipe estava toda envolvida e tal. 2 dias antes, esse fornecedor cancelou a presença dele. Foi um corre-corre, foi um desespero. A equipe brava com o fornecedor, mais brava. E aí eu fiz um teste. Eu falei, gente, eu falei com o fornecedor isso depois de uma semana. E eles ainda magoados e remoendo a questão do fornecedor ser desmarcado. Eu falei, gente, eu falei com o fornecedor e assim, foi uma fatalidade, ele perdeu uma pessoa muito próxima. Mas eles mudaram. Não, nossa, coitado, e não sei o quê. Puxa, eu falei, se eu falar pra vocês que essa informação não é verdadeira, já começaram a querer ficar bravos de novo. Eu falei, mas vocês estão percebendo que por trás do comportamento de desmarcar tem alguma coisa mais profunda? E aí cabe a nós a ter essa visão, né? E também o comunicador comunicar de uma forma clara. Eu acho que isso também diminui os ruídos, os conflitos, né? Eu acho que é muito curioso, é muito importante. Sem dúvida. Mas aí a gente volta num ponto que você trouxe, que é muito importante, a questão da segurança psicológica e a segurança no sentido mais amplo ainda, que é a gente ter a liberdade de dizer que eu não estou bem, porque em muitos ambientes corporativos e muitas empresas, falo assim, eu não posso falar que eu não estou bem, porque senão ou ser cortado, ou ser pesado, ou ser punido. Ou vou ser punido por um lado, né? Porque vão achar que é mimimi, né? Que é uma expressão horrorosa. Ou as pessoas, que aqui é um ambiente muito, muito concorrido, de muita concorrência, eu vou mostrar fraqueza. E eu não posso mostrar fraqueza. Como, né? É uma competição constante. O que eu acho importante é a competitividade, mas deveria ser da equipe com o mundo exterior. Não internamente. Internamente, às vezes se exagera muito, né, nessa questão e aí eu não posso mostrar fraqueza. E se eu disser que eu não estou bem, os meus concorrentes diretos para um cargo, para uma promoção, para qualquer outra coisa, vão se aproveitar disso. Isso não existe nas empresas? Eu acho que existe completamente. Isso aí é uma coisa muito enraizada, né? E aí eu acho que a gente entra um pouquinho na questão da cultura. E para você conseguir mudar uma cultura de uma empresa, leva-se um tempo, né? Então eu acho que nós estamos no momento oportuno daqueles que não fazem isso, começar a trazer esse tema, essa temática da segurança psicológica para dentro
do seu dia a dia para que você consiga ter um resultado melhor e pessoas mais satisfeitas. Porque a segurança psicológica, ela traz muito a contribuição, né? A hora que você tem esse ambiente propício, você vai se comprometer muito mais. Então, é pelo contrário, a partir do momento que você mostra uma vulnerabilidade, que você pontua ela com a sua consciência, de que você se conhece, você sabe administrar, na verdade deveria ser o contrário, né? Você deveria ser promovido, vamos dizer assim. Nossa, e todo mundo, eu duvido que existe alguém que tem um dia que não está bem. Né? Então, poxa, de que vale eu criticar, ou eu podar, o outro, às vezes acontece de eu podar porque, putz, eu não teria a coragem que ele teve. Né? Então, a gente começa a trazer um ponto que eu acho que ainda é muito polêmico, né? Apesar das empresas estarem tendo esse olhar mais voltado para a saúde integral, para a saúde do colaborador, que gera uma saúde até financeira também para a empresa, eu acho que ainda é muito cru, né? E o que a gente pode fazer para propagar ainda mais e para contribuir ainda mais com as empresas nesse quesito? Exato. Porque você comentou no início do nosso bate-papo aqui, que as pessoas são os mais ativos, e isso é muito falado há muitos anos, mas muitas empresas falam da boca para fora, mas tem aquele caso dos executivos que dizem que pessoas são mal necessário, ainda existe. Tá? Você é uma pessoa executiva. Exato. Não, mas eu não, porque eu sou uma pessoa diferente. Né? Estou no topo da cadeia alimentar. Pera lá, meu Deus do céu. Mas tem. Sim. A gente conhece vários por aí. Essa espécie aqui que anda. Mas, assim, tem aquela ideia de que eu cuido das pessoas, eu pago o salário delas. Né? Graças a mim, elas podem comer, subsistir. Né? Então, elas quase que me devem a sua alma, Sim. porque eu pago o salário. Pô, pera lá. Né? Essa ideia de que eu cuido das pessoas, mas você como psicólogo sabe muito bem como a gente consegue se auto-justificar, né? Puxa vida, como se fosse para elevar a consciência corporativa e falar, cara, isso não é, tá? Não é. Você pagar o salário não é suficiente. É um direito do colaborador e um dever da empresa, né? E aí você traz esse ponto e a gente, sei lá, uma reflexão que veio, né? Legal, você paga o que é do teu direito e você enxerga como um bem que você está fazendo para o próximo. Aí você vira para esse colaborador e fala, você precisa entregar mais do que você recebe. Porque eu estou fazendo um bem enorme. Tá, e qual a coerência que tem nisso? Né? Então, assim, talvez trazer para a consciência com uma outra visão, com outro ponto de vista, talvez faça eles entenderem o que eles podem fazer de diferente. E é muito isso. O fazer de diferente, eu acho que é muito teoria e pouca prática. Não adianta eu me embasar na teoria, ficar na teoria e falar, isso aqui é lindo, maravilhoso, porque faz assim, faz... Tá, e o que você faz na prática? E aí que tá o gap, né? A teoria e a prática, tá? Então vamos começar a fazer, e nem que for um pouquinho por dia, mas vamos começar a fazer para você ter resultados diferentes. A gente costuma dizer, né? Ações iguais, resultados iguais. Mas a Harvard fez uma pesquisa agora e eles comprovaram que ações iguais, os resultados começam a cair com o tempo. Então já não funciona mais você manter a mesma ação para você ter o mesmo resultado. Então ações diferentes trazem resultados diferentes. Então aí que fica o desafio de trazer para a prática. Sabe que o primeiro princípio da tecno-humanização diz que de transformação contínua, falando no mundo organizacional, mas as ações também encaixam nesse princípio, que é o seguinte, que antes as empresas só morriam por não executar bem aquilo que elas sabiam que elas tinham que fazer. As empresas sabiam mais ou menos o que fazer. Pô, eu tenho um produto, eu vendo, eu tenho um serviço, eu vendo. E elas só morriam, só quebravam, desapareciam quando elas não executavam bem aquilo que elas faziam. Hoje em dia as empresas podem quebrar, desaparecer, fazendo o que elas têm que fazer, às vezes inclusive com excelência, mas fazendo o mesmo por muito tempo. Então essa necessidade de transformação é importante. E essa pesquisa de Harvard falando, ações iguais, o resultado não é igual, ele vai diminuindo porque eu tenho que... Afinal de contas, não é volátil, né?
Se a gente não acompanhar essa volatilidade, a gente vai estagnar e vai chegar uma hora que você vai Então, quebrar. eu sempre fiz assim, cara, não cola mais, não funciona, pelo amor de Deus, né? Assim, eu sempre fiz assim, legal, vamos respeitar isso, e não precisa mudar tudo, mas revisar constantemente, estar aberto a. Às vezes é necessário mudar um pouco, às vezes é necessário mudar tudo, e às vezes nem é necessário mudar. Mas eu tenho que estar aberto a, porque senão... Há ajustes para você ter melhorias. Estando aqui, eu responsável por todos, né? Cada um é responsável por todos. Nesse caso, quando a gente fala de, olha, eu tenho que olhar as pessoas como ser humano de verdade, integral, não só como profissional. Eu tenho que tratar isso e tal. As recompensas individuais, prêmios, bônus e tal, ajudam se for bem utilizadas, atrapalham, tem que ser em grupo, como... Eu acho que essa palavra bem utilizada, né? Eu acho que toda recompensa, todo bônus bem utilizado, cara, vai agregar demais, né? Seja individual, seja em grupo. A gente volta naquele ponto de trazer felicidade, de celebrar Exatamente. vitórias, e as Exatamente. vitórias individuais também devem ser celebradas Exatamente. através de recompensa. Desde que você tenha critérios muito claros, né? E a gente costuma dizer o que vale para Chico, vale para Francisco. Então não é o critério para o Márcio, porque, puxa, eu tenho uma estima, poxa, o Márcio tá há mais tempo, tá. Não, o que vale para um, vale para outro. Isso te agrega, desde que você faça de uma forma justa, né? Com critérios estabelecidos e usando da forma correta, como você bem colocou. Tá. Sabe que olha, ficou gravado e eu repliquei isso. Teve uma época no começo da minha carreira lá fora, né, numa empresa na Espanha, e eu fiz um trabalho que não tinham me pedido, fiz, teve um bom resultado, então gostaram muito e tal, e aí me deram um prêmio, coisa simples, mas para mim foi tão importante. Deram um jantar para 2 pessoas no restaurante que eu quisesse. E aí, a Espanha tem sido reconhecida pela gastronomia, cresceu muito, inclusive, eu não acho, um tempo atrás tinha mais estrelas Michelin que a própria França, então cresceu muito a gastronomia lá. Então eu fui pela primeira vez na minha vida, estava começando, então não tinha grana, não, lembra que eu sou um jacu lá do interior, né? Eu estava na Europa, fui no meu primeiro restaurante, estrela Michelin, então eu escolhi um restaurante super legal, e eu perguntava, mas pode ser o que você quiser. Escolhe, vai, traz a nota, a gente te paga. Acabou. Sem limitação. Porque por mais que você gaste um restaurante para 2 pessoas, cara, isso para a empresa é peanuts. Sim, Sabe? Isso não é nada. sim, exato. E para mim foi uma experiência tão espetacular. E depois eu apliquei isso, com umas regras claras para minha equipe, quando eu já estava com liderança, cheguei a dar jantar para 2. Sabe uma vez que eu fiz? Lá na Europa é mais fácil fazer isso, aqui no Brasil não é tão simples. No restaurante dá para fazer, mas falei, olha, um final de semana com o Aston Martin. A gente alugou um Aston Martin. Era uma época que tinha saído um novo filme do 007, aí quem ganhou inclusive foi um vendedor solteiro. Esse final de semana ele deve ter triunfado e curtido, com um Aston Martin, com aquela tudo assim, né, assim. Então, isso não é nada. E um reconhecimento, o cara gostou. Isso tinha um impacto tão grande. Mas, Márcio, é exatamente isso, né? Que eu não sei se ficou claro na colocação anterior que a gente fez. O reconhecimento, ele não tem que ser monetário. A experiência que você traz é o que marca. Então, não sei há quanto tempo que foi essa oportunidade de você jantar fora, a 2, em qualquer restaurante. E a gente não tá falando não, beleza, eu vou no mais caro. Não, eu vou naquele que vai me trazer a maior experiência. Inclusive, eu não fui no mais caro. Eu fui em um restaurante que havia feito o catering do casamento do príncipe na Espanha na época. Era mais chique. Você não foi no mais caro, mas você foi no mais chique. Tinha que ter gravata. Sim. Então, eu imagino, já fui de Bauru, ela foi com a minha esposa e tal. Era quase um garçom por mês. Era uma coisa, assim, pra mim... Que marcou demais. De Bauru, sabe? Assim,
Marco, aquilo foi espetacular. E talvez se você tivesse ganhado um bônus de 5 mil euros na época, o que representa o dinheiro? Você vai pagar dívida ainda e você não vai nem 6 não meses vai te depois você pagar. não lembra. Exatamente, você tem mais dívida ainda, então não vai fazer surtir efeito. Eu me lembro perfeitamente a conta deu era 750 euros, que eu não poderia pagar na época. 750 euros para a empresa. Sabe? Eu acho que proporcionar experiência, até mesmo assim, trazendo um pouquinho para o cotidiano, né? Lógico, toda tia que tem sobrinho quer mimar muito. Qual é a diferença de no aniversário dar 200, 300 reais e falar, tá aqui, ou eu proporcionar para ele uma experiência? Já começa aí. Exatamente. Né? Se funciona com a criança, e vai marcar ele, vai ser um fato que vai marcar e vai ser para sempre. A mesma coisa em empresa. Legal, o bônus é importante, comissão de vendas e tal, faz parte do dia a dia. Mas a hora que eu proporciono uma experiência, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer a experiência e qual foi a empresa que proporcionou essa experiência para você. E o porquê que você teve essa experiência. Né? Então, é uma junção, é o teu crescimento como pessoa, a tua autoconfiança, a empresa que tem essa lembrança e a experiência que você trouxe para sua esposa e pôde fazer em família. Exato. E aí, trazendo pro capítulo, tem uma coisa, né, do cada um responsável por todos, que eu vi, que eu acho tão fantástico, e eu tento levar isso para muitas empresas, que teve uma empresa que fez, com esse framework aí da confiança, da comunicação e tal, a gente descobriu que tinha um funcionário da empresa que estava há muitos anos na empresa e o sonho dele era fazer uma faculdade. E ele, por circunstâncias da vida, não tinha conseguido fazer, não desenvolver a carreira dele, os filhos fizeram, ele se matou, trabalhar para os filhos, e ele não tinha feito. E a empresa, mas não a organização, as pessoas, a empresa ajudou, mas facilitou para que as pessoas, e todo mundo colocou lá, colocava 5 reais, 10 reais, não sei o quê. E um dia chamaram esse cara, até me emociono, chamaram, porque ele é pessoa querida por todo mundo, e disseram, você vai fazer faculdade e nós vamos te pagar. Sensacional. O que mostrou, assim, a equipe, todo mundo e tal, essa história do cada um é responsável por todos, gerou, claro, o RH falou assim, olha, paga, a gente, a empresa vai primeiro liberar ele antes, porque já é uma pessoa de idade, tinha dificuldades em voltar, então ajudaram um monte de coisas, a empresa facilitou, todo mundo ajudou, contribuindo e nada, sabe, pouquinho, porque ele não foi estudar, ele foi estudar numa faculdade, custava baratinho, mas para ele era importante. Isso nem ia fazer muita diferença, talvez, na vida profissional dele, mas na vida pessoal, ele conseguia aquilo, e que a equipe, que a empresa e os colegas fizessem, Mas é muito bonito isso, né? Porque quando a gente está envolvido no mesmo propósito, né, gera um engajamento e gera uma satisfação ao ponto de fazer você se emocionar, porque é de se emocionar. Sim. E o mais bonito, né, a psicologia positiva traz muito isso, que quando você faz uma boa ação para alguém, ele tem um sentimento de gratidão enorme, mas o maior sentimento de gratidão é para quem fez, né? Então, assim, até você comentou no início, né? Não, porque eu fui no orfanato, eu fiz... Com certeza, lógico, foi talvez não triste, mas foi quando você era menor, decepcionante, você não vê a alegria das crianças. É, frustrante, exatamente, essa palavra que eu queria pegar. Mas te gerou um sentimento de gratidão e de trabalho feito, né? Algo que você fala, nossa, me realizei em ajudar o próximo. Nós temos um capítulo que vai ser logo após aqui o seu, no capítulo 17, o capítulo se chama Seja Egoísta, Ajude o Próximo. Fantástico. Porque o maior beneficiado é você. Exatamente. Exatamente. Você. Então, isso é super importante. E essa sensação de que cada um é responsável por todos na empresa e ninguém ficou, por que eu tenho que pagar a faculdade para ele e não para o outro? E por que você não faz para o outro e não para mim? Cara, sabe,
Ele está precisando disso, vamos ajudar, eu estou precisando daquilo, vamos ajudar e vamos fazer e vamos construir isso aqui juntos. Conseguir criar isso na empresa, essa cultura na empresa, esse time é imbatível. Sabe? Exatamente. Essa empresa é imbatível. Faz toda a diferença. Faz muita diferença e aí a gente começa a voltar para a felicidade dos colaboradores e das pessoas. Exato. Cara, por que não fazer isso? Né? O que vai agregar para o seu negócio e para as pessoas? E vai ser marcante. Vai ser marcante pela tua empresa, se a gente quiser falar de negócios, ou de marcas, e vai ser importante para a pessoa. Você vai ter feito a diferença na vida do outro. Né? Então, deixar esse egoísmo de lado. Não, eu só vou fazer se fizerem um dia para mim. Cara, todo mundo vai ser infeliz e vai se limitar e vai adoecer, né? Porque sempre você fala, pô, por que tá pagando pro outro e não para mim? Você precisa? Não. Então, por que você tá reclamando? Pera lá. Então, esse tipo de coisa, conseguir construir essa cultura é muito importante. A iniciativa, né? De você fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno. Eu acho que essa é a primícia pro relacionamento entre as pessoas e para você ver que as pessoas são pessoas bacanas, é bom lidar com pessoas, é gostoso lidar com pessoas, né? Conviver com elas. Legal. Bom, Michele, mais algum ponto que você queira tratar? Olha, Marcelo, acho que a gente conseguiu falar de tudo um pouco, né? A princípio, o tema que eu acho que seria muito legal trazer, a gente falou que era da segurança psicológica, até uma oportunidade de a gente começar a propagar e divulgar mais. Quando a gente conversou um pouco antes e tal, ali no briefing que a gente ia tratar aqui do capítulo, você comentou isso, falou, puxa, era um tema que não está muito fresco, muito próximo para mim, e eu fui buscar e você falou, super importante. E o legal da segurança psicológica é que, como a gente falou, né, a pandemia foi um fato que foi muito grande, foi mundial. E aí tem algumas pessoas que falam, tá bom, pandemia, mas já foi, pandemia já passou, vida nova, olha para frente, mas vamos trazer a pandemia para o dia a dia. Dentro das organizações existem pequenas pandemias que acontecem, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Essa pandemia mundial serviu como um aprendizado para todo mundo. E aquele que não tirou um aprendizado disso é uma pena. É uma pena. Eu vou além. Já não é só que dentro das nossas organizações a gente tem aí pequenas pandemias ou pequenos momentos caóticos. Eu acho que quando as pessoas, e você sabe mais disso do que eu, quando as pessoas dizem que não, a pandemia já passou e agora a vida que segue, desculpa, não é. Ela mudou ou modificou muitas coisas dentro da gente e cada pessoa de uma maneira diferente. E isso modifica uma sociedade. Sim. Por mais que a gente não reconheça esses pontos ou não queira reconhecer, porque às vezes reconhecer as consequências disso é relembrar perdas, dor e tal. Então eu isolo, né? Eu converso com muitas mães e falo muito sobre isso. Assim, se uma mãe lembrasse exatamente da intensidade da dor do parto, ela só teria um filho da vez. E nunca mais. Nunca mais. Ela lembra, doeu, não doeu, mas ela isola a intensidade e fica com a parte mais maravilhosa do que a vida. Então, a gente quer isolar a dor que teve a pandemia. Sabe que no meu segundo livro eu trato isso. O livro, eu fiz um questionamento que é o seguinte, eu sei que na nossa vida pessoal, na nossa vida privada, eventos de alto impacto provocam mudanças na forma que a gente vê as coisas. Mudam prioridades na nossa vida e às vezes até a escala de valores. Tá? Aquela pessoa que teve um infarto acaba, de alguma maneira, passa a comer melhor, se alimentar, fazer atividade física e tal. A pessoa que viu a morte de perto por qualquer motivo, uma doença, um acidente, alguma coisa, que parar de trabalhar 14, 15 horas por dia e quer passar mais tempo com a família, com os amigos, quer cuidar mais da saúde física e mental. Na verdade é curioso porque as pessoas passam a dar importância ao que sempre teve importância, né? Mas elas, em algum momento da vida, não davam. Quando toma esse chacoalhão, isso acontece. Isso acontece muito. Acontece, e você sabe que eu tenho não pergunta, mas uma reflexão agora, né? Quando tem essas questões de alto impacto, essas experiências de alto impacto, eu trago muita responsabilidade para a pessoa.
Talvez o que eu vá falar pode ser que incomode alguns. Beleza, aconteceu o fato, e o que eu vou fazer com esse fato? Eu vou levar pro negativo e ficar, não, ó, o que aconteceu, porque agora eu não vou conseguir. Ou eu levo pro lado positivo, né? Então, eu acho que é muito isso que você está trazendo, que você está compartilhando. E a partir do momento que eu levo pro lado positivo e eu busco a solução e eu busco o melhor, aí a gente volta a falar da autorresponsabilidade. Eu sou responsável por mim. E onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? E a gente volta aqui à nossa frase, cada um é responsável por todos, cada um é o único responsável, cada um é o único responsável por todos. E aí, o que eu fiz, né? Nesse livro, eu sei que isso acontece, esses eventos de alto impacto muda a forma das pessoas. O meu questionamento no início da pandemia foi, será que um evento de alto impacto coletivo, como uma pandemia, né, social e tal, ele também provoca esse mesmo impacto, esse mesmo movimento nas pessoas? Se isso acontece, por que acontece? O que acontece na nossa cabeça aqui quando a gente toma esse chacoalhão? E se não acontece, por que não acontece no coletivo quando isso acontece? Eram questionamentos que eu tinha. E depois, se isso acontece realmente, qual o impacto que isso vai ter para as empresas? Porque, claro, quando uma pessoa tem uma doença, um acidente, um evento de alto impacto qualquer, isso acontece na vida dela e o impacto é nela. No coletivo vai acontecer todo mundo de uma forma, uma intensidade diferente, mas isso vai acontecer em muita gente. Isso pode mudar, sim, sociedade pode mudar, e aí mudando sociedade, muda comportamento, muda consumo, muda empresa, ou seja, é uma cadeia muito grande. A médio ou longo prazo. O que será que acontece? Aí o que eu fiz foi analisar 3 eventos de alto impacto do passado, a gripe espanhola, a Segunda Guerra Mundial e o 11 de setembro, 3 eventos de naturezas diferentes, né? Uma pandemia, uma guerra, um atentado terrorista, para entender qual foi o impacto positivo e negativo após esses eventos, qual foi o impacto social após esses eventos, qual foi o impacto financeiro, econômico após esses eventos, para ver se existia um padrão se a gente podia replicar pós-Covid. E a conclusão foi que sim, existe um certo padrão, não spoiler, mas no livro, mas a gente não consegue replicar aqui. Por quê? Existem variáveis aqui que não existiam na época desses eventos. Por exemplo, a quantidade de tecnologia que existe hoje não é a mesma. Exato. A velocidade que as coisas acontecem de transformações não são as mesmas. Então, tinha muita coisa diferente, empresas multinacionais, tem um monte de coisas diferentes. Então, eu peguei esse padrão que existia, inseri essas variáveis na minha visão, e como 2020 ficou conhecida como o ano que não aconteceu, né, por conta esse segundo livro se chama O que vai acontecer após o ano que não aconteceu, e eu dou minha visão do que vai acontecer. Então, falando aí, trazendo para o que você comentou, de que as pessoas acham que a pandemia já passou, a vida que segue, que não. Muita coisa aconteceu e muitos impactos ficaram marcados e mudam ou mudaram o nosso comportamento futuro, que é importante entender. Eu acho que vão mudar ainda, né, Marcelo? Porque eu acho que tem alguns assuntos que ainda são muito difíceis das pessoas trazerem para o mundo corporativo, né? Eu falo pela situação que eu comentei do colapso. O ano passado foi 22. Foi no final de 2022 que começou a aparecer, e não é que a gente não estava olhando para isso. Poxa, a gente trabalha com pessoas, a gente vem da área da psicologia, não como uma verdade absoluta, mas a gente tem um pouquinho mais de facilidade de lidar. E em nenhum momento a gente abandonou ou não prestou a devida atenção para as pessoas. A gente ia perguntando, questionando. Mas no interno, não, eu não vou mostrar porque é fraqueza. Que era o que a gente estava falando. Não, eu não vou falar porque, puxa, vão pensar o quê? Então, é um trabalho a médio e longo prazo. E é um resultado e um reflexo a médio e longo prazo. E eu estou super curiosa para ler esse livro, para me agregar mais, porque tem muitas coisas ainda, por mais que a gente lê, busca, que ainda vão ser surpresas. E a gente vai ter que descobrir como lidar e como fazer o melhor, né? É isso aí. Bom, super obrigado pelo seu tempo, super obrigado pelo conhecimento compartilhado. Eu acho que a gente conseguiu agregar aí valor
para o pessoal que está nos assistindo, para o pessoal que lê o livro e vai complementar o conteúdo do livro com esse bate-papo, que, por certo, que você não sabe, já passamos de 1 hora, tá? Que você dizia, deixa eu contar para vocês aqui, que a Dona Michelle fala, não, eu acho que eu não vou, né? Fala 1 hora, tá? Passamos. É que nós não falamos, nós matutamos. E aí passou de 1 hora. Eu gostei desse tema, muito obrigado, eu vou começar a usar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade do bate-papo, né? E de conhecer o Matuto também. Foi um prazer, Marcelo, muito obrigada. Legal, valeu. Bom, aí pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem assistido. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado ao texto do livro que vocês têm lido. Se você não leu ainda, por favor, leia. Muito legal. Muito obrigado. Estamos acabando já, ainda faltam poucos capítulos, mas ainda temos episódios pela frente do nosso podcast. Muito obrigado e até lá.